Olá, eu sou a Flávia Cabral e eu tô aqui de volta para a gente continuar o nosso bate-papo sobre liderança e gestão de pessoas. Eu quero iniciar esse vídeo agradecendo a uma pessoa que me presenteou com esse equipamento que eu estou utilizando aqui agora. Duda, muito obrigada por contribuir, por todo esse carinho comigo e com o nosso canal, tá bom? Espero que você não se decepcione. E aproveitando, quero pedir que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com a sua rede de amigos. Quem não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, para que a nossa família possa crescer e a gente possa aumentar cada vez mais a nossa troca de conhecimento, troca de informação, e que o nosso canal possa fluir e crescer. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o medo de falar em público. Algumas pessoas me pediram no Instagram para falar sobre o assunto e eu fiquei um pouco impressionada porque assim, eu recebi alguns pedidos para falar sobre o assunto. Então vamos lá, eu vou falar aqui para vocês da minha experiência. Eu não sou uma profissional de oratória, eu não sou professora de oratória, eu não tenho formação nessa área. O que eu vou falar para vocês aqui, o que eu vou contar e compartilhar com vocês é a minha experiência pessoal, a minha experiência falando em público. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa tímida e antigamente eu era muito mais tímida do que hoje. Então, com as pessoas que eu tenho mais contato, eu sempre fui muito falante, sempre falei muito, sempre tive uma liderança ali nata comigo, né? Fui representante das minhas turmas, mesmo sendo tímida, mais introvertida, eu sempre fui representante de turma, sempre fui a que apresentei os trabalhos em grupo, mas mesmo assim eu era tímida. Então, para mim, não era uma coisa natural e simples ir apresentar um trabalho ou ir apresentar os resultados numa reunião. Eu ficava nervosa, ansiosa e muitas vezes isso atrapalhava o meu resultado. E foi com o tempo, foi com a experiência que eu fui desenvolvendo essa competência em mim. Então, eu sempre gostei de falar, sempre gostei de ler, gosto muito de escrever e eu acho que isso de alguma maneira contribuiu. E fora a experiência. Então, o que eu percebi me conhecendo? Eu percebi que quando eu me sentia segura, quando eu me sentia fortalecida com as informações que eu ia passar, tudo fluía bem. Então, se eu dominava o assunto que eu ia tratar, se eu sabia dos meus resultados minuciosamente, quando eu chegava lá para apresentar, tudo ficava mais tranquilo. Obviamente, eu ficava nervosa, com um friozinho na barriga, sim, eu acho que isso é natural, né? Nós vemos aí atores e atrizes com 50 anos de carreira que falam que ainda sentem um friozinho na barriga antes de entrar no palco. Por que comigo seria diferente ou com você seria diferente? Não, né? Então, eu acho que a gente entender que nós estamos o tempo todo aprendendo. E que se eu tô com frio na barriga, todas aquelas pessoas que estão ali, se estivessem no meu lugar, provavelmente também estariam. Então estamos todos no mesmo barco, né? E ninguém tá ali para poder te atrapalhar ou para poder te criticar. Não. E o que eu aconselho e o que para mim serviu foi me preparar. Quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou apresentar os resultados da unidade que eu trabalho, quando eu vou gravar um vídeo, eu simplesmente estudo. Então, quando eu vou apresentar os resultados da unidade que eu trabalho, eu tenho domínio dos meus números, domínio dos números da unidade que eu trabalho. Isso eu já tenho no meu dia a dia, porque obviamente eu conheço, né, os meus resultados, eu conheço os meus números. Mas aí o que eu faço? Eu treino. Eu treino com todas as possibilidades de perguntas que possam surgir. Então, eu já conheço os meus líderes, né? Na maioria das vezes eu conheço os líderes que estão ali, eu conheço os meus colegas, então quando eu vou apresentar o resultado, eu meio que sei em que direção cada um vai. Então, o que eu faço? Eu pego aquele tema, se eu tô com um resultado negativo, eu vou esmiuçar aquilo pra mim e me questionar sobre vários pontos daquele assunto. Porque aí, quando eu chego na reunião, eu não sou surpreendida com alguma pergunta que vai me deixar nervosa, né? Eu minimizo esse risco. Então, é óbvio que algumas perguntas vão me surpreender, mas eu tô preparada. Porque eu já respondi, se me fizeram 5 perguntas, 4 eu já tinha meio que treinado, eu já sabia como desenvolver aquela resposta e uma não.
Mas com o meu conhecimento, eu já não estou mais nervosa, porque eu fui bem nas anteriores e consigo me sair bem naquela que me surpreendeu. Me surpreendeu porque eu não sabia daquela pergunta, mas não me surpreendeu porque eu conhecia a resposta. Eu conheço os meus números, eu tenho segurança das informações. A mesma maneira eu faço quando eu vou dar uma palestra. Eu estudo o assunto que eu vou palestrar. Se eu vou falar sobre liderança, eu tenho propriedade daquele assunto. E eu acho que também é muito importante a gente entender que nós não sabemos tudo. Ninguém sabe tudo. Então, se eu estou aqui na postura de palestrante, eu domino aquele assunto, mas eu também tenho que aprender com aquele assunto. Então, se por um acaso, naquele momento de uma aula, de uma palestra ou numa reunião de resultados, se eu não tiver uma resposta para dar, alguém me fez uma pergunta que de repente nem tem muito a ver com aquele assunto. Gente, é simples. A gente pega e fala assim, olha só, vamos fazer o seguinte, nesse momento eu não tenho como te responder isso, mas deixa seu e-mail que eu vou buscar essa resposta e encaminho para você. Se eu tô com uma plateia, se eu tô falando para uma plateia, eu ofereço essa resposta para todas as pessoas que estão ali. Se eu tô numa reunião de resultados e eu não tenho aquele número específico, quando eu acabar minha apresentação, eu já busco essa informação com alguém da minha equipe e já passo para quem me pediu. Então, a gente pode dizer que não tem aquela resposta no momento e buscar aquela resposta e, na primeira possibilidade, passar a resposta para quem te pediu. Isso acontece com todo mundo. Então, se a gente entender que eu não sei tudo, eu tenho muito domínio do assunto que eu estou tratando, mas pode ser que uma coisa ou outra eu não tenha a resposta ali naquele momento. Mas eu vou buscar para passar. Isso é para todo mundo. Então, quando a gente se coloca nessa posição de aprendiz, mesmo que eu esteja ensinando, eu também estou aprendendo. É igual aqui no nosso canal, né? Eu estou aqui falando, passando conhecimento, mas com certeza você aí do outro lado também tem muito a me ensinar. E eu quero aprender com você. E eu entendo que isso faz com que a gente tenha mais tranquilidade para falar em público. Obviamente eu estou falando aqui de pessoas que têm o medo, mas não têm o pânico. Algumas pessoas realmente têm pânico de falar em público. E aí eu aconselho a procurar uma ajuda mesmo de um profissional. Tenta fazer um curso de arte de falar em público, tenta fazer um curso de oratória, ali você vai se desenvolvendo. Em casos, né, um pouco mais densos, busca um profissional, um psicólogo e vai trabalhando isso. Se essa for a sua vontade, se você tem vontade de falar em público, vai buscar ajuda. Seja num curso de oratória, num curso de arte de falar em público, seja com um psicólogo, seja com um amigo, seja com um familiar, busca ajuda, treina. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Isso é um fato. Na nossa primeira apresentação, a gente vai estar mais ou menos. Na segunda vai estar um pouco melhor, na terceira um pouco melhor, e na quarta. E aquilo vai ficando melhor a cada dia. Por quê? Porque a gente está treinando, está se desenvolvendo. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é: fiquem tranquilos. O frio na barriga vai existir, o medo vai existir, mas enfrente esse medo. Eu enfrentei esse medo, eu enfrento esse medo todos os dias e vou me desenvolvendo. Um dia vai ficar melhor, no outro dia um pouquinho melhor, no outro um pouquinho melhor e assim a gente vai. Então, eu espero que essa nossa conversa tenha ajudado. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, mais alguma dica, coloca aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder, tá? Espero que a minha experiência tenha ajudado vocês de alguma maneira e me contem a experiência de vocês, que eu também quero conhecer e aprender, tá? Até breve. No próximo vídeo eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais especificamente de lideranças e até lá.